Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária. Tudo bem? Que delícia! Estamos aí no segundo dia da maratona de lives do mês de maio. Para quem vem assistindo desde ontem, estamos recebendo aqui muitos autores e autoras, fazendo sorteio, brincando, dando boas risadas, nos emocionando, enfim, uma delícia. Natão, você está sumido, Natão? Por onde andas, homem? Espero que esteja tudo bem. Bom, a maratona vai até o dia 22 de maio. Hoje a gente vai encerrar com o nosso escritor Seu Oliveira. A gente vai bater um papo com ele sobre o seu livro. Ele já entrou aqui. Vamos bater papo. Vamos bater papo. Oliveira. Tásia! Olá, tem alguém aí? Ah, a câmera estava virada. Normal, é assim mesmo. Todo mundo está perdido. Tudo bem, querido? Tudo bem, estou com um pouco de frio, um pouco de nervoso, mas estamos aí. Que delícia! Seja muito bem-vindo. Obrigado. Muitíssimo obrigada por você disponibilizar um horário, um tempinho para vir aqui bater um papo com a gente sobre o teu livro. Muitíssimo obrigada, tá? Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui divulgando meu trabalho, né? E é isso. Me diz uma coisa, você é de qual lugar do Brasil que você tá todo encolhido aí? Mar de Espanha, Minas Gerais, na zona da Mata Mineira. Eu amo Minas Gerais, gente. Minha mãe tá aí, tá cheia de frio também. O negócio é o seguinte, Tá. aqui no Rio de Janeiro, o frio pegou pesado essa semana, que os cariocas estão usando até meia. Agora, São Paulo, Minas Gerais é mais frio É ainda. verdade, Então, é verdade. aí tá fazendo quantos graus? Não sei exatamente dizer, mas deve estar em torno dos 20, 22, por aí. Vixe, Maria. Aqui no Rio, se fizer 20, o carioca tá assim, ó, Aqui batendo também. Eu pessoalmente sou muito friento, sabe? Eu sinto muito frio. Somos dois, então. Que maravilha. Me diz uma coisa. Teu nome é Veverson Oliveira, é isso? O Everson. O Everson. Isso. Eu li Veverson, né? Veverson que eu li. Não, mas não é. É o Everson C. Oliveira, gente. Isso. O nome artístico dele que tá na capa do livro. Querido, posso te chamar de Oliveira? Pode chamar de Oliveira ou de WC também, que eu uso WC, essa, então. essa Então, abreviação nos nomes. maravilha. Vou chamar você de WC. Eu tô aqui com o teu livro, né? A capa do teu livro. E o teu livro se chama A Peste Teugônica. É isso? Isso mesmo, isso mesmo. O que é a peste teugônica? Então, eu não posso dar muitas explicações, porque isso é um Um baita plotzinho ali da spoiler. história. Mas, tipo assim, existe uma peste, existe uma doença, a história se passa em outro mundo, né? E nesse mundo existe uma peste, e, e existe também um movimento de extremistas religiosos chamados de teogônicos. Então, daí vem o nome a peste teogônica. Ai, não, peraí.
A gente, na verdade, a ideia de um outro mundo onde o radicalismo e a religião e nananá propague isso, na verdade, a gente vive isso, né? O nome da peste é outra, mas a gente... Exatamente. Pegou, você pegou. Estragou meu plot. Gente, eu não li o livro do autor, eu estou só pelo nome, pelas ideias que ele está falando, a gente já começa. Por quê? A gente começa. Né? Exatamente. A gente conhece a peste bubônica, a gente conhece a peste. Qual é o nome? Teutônica, e agora com o autor fazendo essa tiragem, um trocadilho, né? Eu vejo como um trocadilho, mas mesmo assim num mundo fictício, onde ele realmente coloca aí a peste teutônica, fantástico. Já quero ler o teu livro, assim, que bom, obrigado. Que bom que você gostou. Esse livro não está lançado, né? Ainda não, vai lançar dia 16 de julho na Amazon. 16 de julho. E aí só vai ter o formato digital, não é isso? Sim, por enquanto sim. Eu estou tentando ver se eu consigo publicar ele por editora também, né? Mas aí depende de ser selecionado, passar por todo o processo, né? Mas por enquanto em vista só tem a publicação em e-book. Entendi. E essa é a tua primeira publicação? Então, eu publiquei anteriormente um livro no Wattpad chamado Rani Firocosmima. E esse, no caso, é o meu sobrenome. Rani de Raniel. Firocosmima. Eu gosto de inventar palavras doidas. Mas o que é isso, gente? E fala sobre o que essa história? Essa história é inspirada em animes de Mahou Shoujo, né, de garotas mágicas. Então ele vai contando ele é dividido em episódios, né, não é em capítulos. Cada episódio ela vai vivendo uma aventura diferente, enfrenta monstros, dilemas morais e essas coisas assim. Agora, a peste teutônica, você falou que é um outro mundo, uma outra época. Você retrocedeu ou você adiantou a época do teu livro, da tua história? Para fazer o world building, eu me inspirei no período de dominação otomana da Península Ibérica, que houve um período ali. Houve um período. Eu estudei otomanos anos. Sério? Então, é disso. Não há ali na história um aspecto dominatório, mas há um encontro de duas culturas muito distintas, como ocorreu ali na Península Ibérica, com a chegada dos árabes ali. Então você tem os arcácios, que são o povo originário de onde se passa a história, e tem os raquins, que seriam os otomanos, que vivem ali como migrantes. E um dos problemas em torno dos teogônicos é que os teogônicos acusam os raquins de serem os causadores da peste e querem que eles sejam expulsos do país. Sensacional. Agora, você sabe que a peste, né? A gente está falando aí um pouquinho mais na frente, não tão com tanta diferença. Mas você sabe por que a peste matou tanta gente? Você conhece a história da peste? Da peste bubônica, você fala? Da peste negra? Que matou. Eu sei muito pouco, assim. Mas que matou, assim. Sei, fala, dizimou, acho que 2/3 da Europa, né? Foi bem calamitoso. Mundialmente, a peste matou, se eu não me engano, 68% ou 72% da população mundial. Nossa. Foi um negócio assim que quase acabou com tudo. Alguns diziam que era uma profecia que realmente estava se cumprindo, mas existe uma teoria de que houve essa peste, essa propagação por causa
dos ratos, enfim, gente, Uhum. é porque uma coisa vai se ligando à outra. E é tão interessante a gente estudar a história, é tão Sim, gostoso a gente entender essa dinâmica dos otomanos com a peste, e a gente vai caminhando, desde Roma Antiga, porque tá tudo ligado, gente. sim, Tá sim. tudo ligado. Roma Antiga, Idade Média, a gente vem avançando, vai pegando, as coisas vão mudando, a queda do. Gente, é uma loucura. Eu amo a história do Brasil, ou história do mundo como um todo, né? E o teu livro tem justamente o cenário que eu sou apaixonada. Ah, O que que bom. te inspirou a escrever essa história? Deixa eu lembrar. Então, o contexto foi assim, eu comecei a escrever ele no final de fevereiro desse ano, e eu estava com depressão, porque eu sofro de transtorno bipolar. E na tentativa de buscar uma terapia alternativa, vamos dizer assim, para a doença, eu comecei a escrever. Eu queria escrever um livro que fosse fácil para mim de escrever, que não me exigisse tanta pesquisa, porque eu já estava sem vontade nenhuma de viver. Ainda ia me dar o trabalho de escrever um livro e ficar horas e horas pesquisando material. Eu falei, não, tem que ser uma coisa simples de escrever. E tem que ser algo que eu gosto de escrever, porque senão eu não vou conseguir terminar por conta da depressão. E, tipo assim, eu sou apaixonado por história da Europa, sou apaixonado por questões sociais, entendeu? Tanto que minhas duas protagonistas, tanto do Rani Filocosmio, que eu publiquei no Wattpad, quanto a protagonista de A Peste Teogônica, são mulheres negras, as protagonistas. Então, questões sociais é algo que eu sempre tive muita sensibilidade, sempre gostei muito. Então, fui pegando essas coisas que eu gosto muito e fui ligando uma coisa com a outra e aí tive essa sacada. Poxa, a gente está tendo problema com questão de imigrante na Europa, entendeu? Então, se eu pegar isso, misturar com aquele período histórico, e aí eu fui costurando e cheguei nesse resultado. Sensacional. Agora, essa história você também começou no Wattpad ou você nem chegou a colocar Sim, lá? sim, eu comecei no Wattpad, eu fui escrevendo, aí eu encontrei um leitor beta para ir acompanhando o processo de escrita, né, e me dando feedbacks. E aí ele deu um feedback que, tipo assim, virou uma chave na minha cabeça. Ele falou assim, olha, você está escrevendo de uma forma que eu já li 4, 5 capítulos e parecem todos capítulos de apresentação de personagem. Você não está desenvolvendo os personagens antes de mudar para outra temática. Aí eu falei, eu vou ter que mudar a ordem dos capítulos e tudo. Nesse processo, eu vi que o Wattpad, o formato do Wattpad estava me prendendo. Tipo assim, porque eu tinha que postar, não podia postar capítulos muito pequenos nem muito grandes, tinha que manter um certo formato. Eu falei, quer saber? Vou passar isso tudo para o Word, reorganizar isso e vou postar na Amazon. Eu também já estava meio desiludido com o Wattpad, então chegou a casar uma coisa com a outra e aí eu fui. Ainda tem material publicado lá no Wattpad, só que está sem revisar, mas a publicação dele mesmo vai ser pela Amazon. Quer dizer, o outro que está no Wattpad você também vai publicar na Amazon ou não? Não, o outro não. O outro eu vou deixar, porque tem uma diferença de 2 anos do primeiro para o segundo. Eu fiquei 2 anos parado, né, por conta de problemas de saúde ligados ao transtorno bipolar. Né? E eu resolvi, porque, tipo assim, é uma história que não tem enredo, sabe? É como se fosse uma antologia. Cada capítulo, cada episódio é uma história diferente. Então, nessa nova fase que eu tô, eu decidi não fazer esse tipo de livro. E outro problema também, eu decidi inovar na questão dos diálogos, em vez de colocar ponto, travessão, eu coloquei o nome do personagem e a fala na frente. Eu até submeti para algumas editoras e elas reclamaram disso. Aí eu pensei assim, poxa, o texto é antigo, estava num estágio mais imaturo da minha escrita, eu não vou me dar o trabalho de revisar 180 páginas para publicar uma história, sendo que eu posso escrever outra melhor do que aquela. Então eu vou deixar ele lá quietinho. Que
Maravilha, né? Agora, eu pedi para você, hoje, eu acho, foi hoje ou ontem, não lembro, acho que foi hoje, uma sinopse. E você falou, Monique, sinopse eu ainda não tenho, eu tenho uma premissa. E, gente, eu vou ler essa premissa para vocês, porque a gente precisa conhecer um pouco mais sobre essa história. Principalmente para quem gosta de história, entendeu? Para quem gosta desse tipo de livro. O conflito entre um jovem rei que se deixa seduzir pelo fanatismo religioso e uma rainha subjugada pela própria cultura em busca de sua emancipação. Quem é esse jovem rei fanático na tua história? Ele se chama Lauman. Para contextualizar, a história se passa no país de Arcácia e ela é dividida em 11 reinos. Ela não tem um poder centralizado. E o Lauman, ele é o rei de um reino chamado Austréia, que fica no sul da Arcácia. Esse reino tem uma diferença de todos. Ele tem uma relevância maior porque naquele local existe uma vila chamada Valcura, onde tem pântanos em que se as pessoas se banharem ali, elas são curadas da peste. Só que para se curar, para entrar nesses pântanos, você tem que pagar uma moeda chamada moeda da peste. Então esse rei tem muita influência na Arcácia inteira, porque para você conseguir essa moeda, você tem que fazer favores para o rei da Austréia, que durante o decorrer do livro é o Lauma. Então esse é o soberano. E ele é um jovem inseguro, ele vive à sombra do pai. O pai foi um rei muito grande e respeitado, ele não é tão respeitado assim. Os soberanos da Austrália recebem o primeiro soberano que descobriu as piscinas de lama foi o pai de Lauman, que era o rei Malthus. E por isso ele recebeu o título de Senhor da Cura, né, porque ele controla a cura da peste. Então ele tem esse título. E ele conquistou o respeito na Arcácia por conta disso. Só que o Lauman, ele não tem esse respeito dos demais soberanos. Eles não veem o Lauman como uma pessoa respeitável. Então o Lauman tem toda essa insegurança e por isso ele faz uma série de trapalhadas e de imbecilidades para conseguir respeito e admiração. Pois é, eu estou ouvindo você falar e eu fico imaginando como não deve ser. Eu não consigo construir uma história de época assim, né? Um período conturbado abordando algo assim, porque realmente exige muito mais leitura e muito mais estudo, na minha concepção. Para você, o WC, como é que foi esse processo de desenvolvimento desse personagem, por exemplo, esse jovem rei que é sem credibilidade, inseguro? Como é que foi a construção dos seus personagens nessa história? Então, eu me inspirei em alguns personagens reais, né? Alguns que saíram da presidência recentemente, entendeu? Alguns tipos de pessoas assim. Fui observando e fui construindo. A gente tem aí, eu vou falar, posso falar? Posso falar o que eu Pode, acho, pode. né? Eu vou ser cancelada e não tem problema. A gente tem aí um rei que ao invés de se chamar Carluxo, né? A gente tem um rei, é ali o ancestral dele, entendeu? Exatamente. É tipo Exatamente. isso, então. Oh, meu pai eterno, eu tento, mas eu não consigo, gente, segurar minha língua, eu não consigo. Agora, me diz uma coisa, você, nesse seu processo de escrita, você levou quanto tempo? Porque, assim, não deve ter sido fácil escrever, desenvolver. Acredito que essa dinâmica com a pesquisa, construção de cenários, inclusive, porque você tem que teletransportar o teu leitor para aquele cenário. Então, quanto tempo você levou para escrever um livro como esse? Então, ele tá no momento ele vai entrar em betagem dia 21, então ainda vou fazer uma última revisão. Do
do início da escrita mesmo, que eu sentei para começar a desenvolver, até ele estar pronto para betagem, demorou um pouco mais de 3 meses e meio, mais ou menos. Escrevendo todo santo dia. Isso é importante. Isso é De muito domingo a importante. domingo. Isso é muito importante, porque escrita é prática, você cria o hábito da escrita, você desenvolve mesmo não querendo, e a escrita, não só no seu caso, mas em muitos casos, acaba sendo terapêutica, exatamente para lidar com, no seu caso, como você mencionou ainda há pouco, o transtorno. Era isso que eu queria, era aí que eu queria chegar. A escrita na tua vida, ela foi fundamental para você ter que enfrentar ou lidar, inclusive com a sua bipolaridade. Qual foi essa influência, o papel da escrita na tua vida mediante a depressão, a bipolaridade? Então, a questão da escrita, profissionalmente falando, né, quando eu decido seguir carreira de escritor, começa quando eu saio do seminário. Eu fui seminarista durante 3 anos, e durante uns 8 anos eu tive uma vivência muito profunda da religião. Quando eu me desencantei dessas coisas, ficou um vazio. E esse vazio eu encontrei preenchimento justamente na escrita, que é uma espécie de sacerdócio, né? Vamos concordar, né? E eu desenvolvi transtorno bipolar quando eu estava fazendo a divulgação do meu primeiro livro. Foi aí que eu tive o que a gente chama de episódio de mania, que a gente entra num período de euforia, tem delírios, perde a noção das coisas que faz e que fala, e logo depois entra em depressão. Então, eu estava divulgando o primeiro livro, aconteceu isso tudo, e aí eu desanimei de escrever, fiquei praticamente 2 anos parado. Aí, quando foi no final do ano passado, mais ou menos ali de julho até outubro, eu tive outro episódio de mania, depois entrei em depressão, e para tentar sair da depressão eu voltei a escrever. E voltei, tipo assim, como eu posso dizer, voltei mais assertivo, entendeu? Fazendo melhor do que eu fiz antes, entendeu? Eu evoluí, mesmo tendo parado tanto tempo. Muito bem. Agora, o WC, qual é o teu intuito, na verdade, o teu objetivo? O que você quer levar para os leitores com a peste teugônica? Então, o meu principal objetivo como escritor é sensibilizar as pessoas de questões que são relevantes para a sociedade. Então, tanto no Rano Firocósmima quanto na peste teugônica, eu busco problematizar determinados temas, como a questão do racismo, da LGBTfobia, desigualdade social, mais o quê? A questão do fanatismo religioso, que está muito presente na peste teugônica. Então, eu busco ser uma faísca, uma fagulhazinha, que começa a despertar as pessoas para reflexões mais profundas. Porque eu vejo a minha literatura como uma literatura de introdução a uma literatura mais densa e profunda. Você pega um livro de fantasia, que a princípio parece ser ingênuo, mas ele começa a discutir alguns temas que te deixam curioso e intrigado, e aí você vai começar a procurar uma literatura mais informativa, mais acadêmica, e quem sabe isso não muda os rumos da sua vida. Então é essa a perspectiva que eu tenho. Agora, pintou uma curiosidade aqui, já que a gente está falando tanto de caos, né, e peste, né, como a gente hoje tem um outro nome para isso. Mas eu queria saber de você, na sua concepção, o que é pior? Um fanático religioso ou um político corrupto? O problema é que o fanático religioso vira um político corrupto, né? Tem esse problema, né? Na antiguidade, religião e Estado não se separavam. Essa pergunta que você me fez não faria sentido, por exemplo, dentro do contexto da minha história. Mas no nosso contexto, como a religião ela está sob o poder do Estado,
a lei maior é a Constituição e não a Bíblia, a tendência é o poder religioso querer se tornar político. É o que a bancada evangélica é. Uma ambição eu não vou citar o nome, para não dar problema, mas tem uma igreja que faz, uma igreja brasileira, uma dessas igrejas de franquia, que durante as eleições faz abertamente campanha para determinados candidatos. Porque ela acha que eles são bons cristãos? Claro que não, porque ela sabe que vai ter mais influência com eles no poder. Então, isso é uma coisa que existe desde que o mundo é mundo, né? A política e a religião, os fanáticos, a igreja, a igreja domina o mundo desde que o mundo é mundo, tá, gente? Eu tô falando da igreja católica. A gente tem os Borgias, a gente tem na Grécia, a gente tem um monte de histórias dentro do catolicismo. O próprio inferno foi inventado para essa maneira de que se ou você faz o que a igreja quer que você faça, ou você vai arder no mármore do inferno. Uma forma de doutrinar aquelas pessoas na Idade Média, e parece que a gente continua vivendo na Idade Média. Então, a religião e o fanatismo, né, e a política sempre andaram juntos. Até porque, na Idade Média, os próprios bispos e reis da época eram também políticos, né? Então, tá tudo entrelaçado. O mundo avança, mas a humanidade avança com muito menos velocidade, porque a gente está em 2023 e eu me sinto em 1500, 1400, 1300, de vez em quando, com tanta imbecilidade que eu vejo ao meu redor. Tem uma pessoa... Hã? Não, que atualmente a gente teve uma ilustração bem clara desse modelo que você mencionou, que foi a coroação do rei Charles. O cara é chefe de Estado de 50 e tantos países e foi coroado na abadia de Westminster. Então, o Estado laico é uma conquista moderna, recente, e acho que a gente tem que segurar com força essa bandeira, porque acho que não dá mais para a gente, uma sociedade plural e eclética como a nossa, viver sob o regime de um monoteísmo tão rígido assim. Você não teve a impressão, eu não sei se você assistiu a coroação, mas quem assistiu, ou pedaços, vocês não tiveram a impressão de que a gente estava numa época paralela, num negócio muito doido, que tu via na televisão? Eu falei, isso parece Henrique VIII, essas séries que a gente vê, que é uma coisa assim, sim, os trajes, eu falei assim, não é possível, peraí, mãe. Liguei para minha irmã e falei assim, você tá vendo a coroação? Porque assim, eu preciso entender que o que eu estou vendo é real. Ela, Monique, isso tudo é real, isso tudo... Eu falei, então eu não estou tão louca quanto eu estou pensando. Porque é uma realidade totalmente diferente. Sim, um sim. Cara com a representatividade, tudo aquilo. A gente sabe que a coroa gera milhões e milhões anualmente. E aquilo é um grande espetáculo. Mas é surreal o que a gente viu. Sim, sim. Exatamente. Aquele manto vermelho, aquela coroa, eu perdi a noção de quantas esmeraldas e diamantes que a gente só vê em série, cara. Exatamente. A Natasha está falando aqui, foi um teatro cheio de linguagem dentro da própria família. É verdade, poder temporal e espiritual. Ai, parecia que a gente não estava em 2023. Sim, sim. Transporta a gente para outra época, né? Eu acho muito interessante é como uma máquina do tempo, né? Uma monarquia dessas existia ainda. Eu acho muito, muito... É como ler um livro, né? Um livro em 3 dimensões, expandido, né? É uma realidade totalmente fantástica, né? Eu tenho medo de nada daquilo ali ser real. De Matrix virar e falar assim, opa, apagou a luz, sumiu tudo, acabou, vocês foram enganados. Acabou, né?
Que caraca, cara, é muito doido isso. É verdade. Agora, o WC, me fala uma coisa, mediante a tanta coisa interessante que você colocou no teu livro, que você ainda vai publicar. Você falou que o livro sai em julho? 16 de julho. 16 de julho. 16 de julho na Amazon, né? Isso, E só vai ter o formato digital, gente. exatamente. Então, já anota aí na lista de vocês. Você pretende fazer um Exatamente. físico? Então, de forma independente não, porque eu não me sinto apto para me aventurar nessa empreitada. Mas eu vou tentar publicar ele por meio de editoras tradicionais pequenas, né? Tudo bem. Para você concluir esse projeto, né, tão denso aí, tão interessante, qual foi o seu maior desafio para construir esse enredo? Acho que o maior desafio foi o medo de não conseguir concluir. Porque eu sentei para escrever esse livro com depressão e com a cabeça de que eu sou uma pessoa que não é capaz de concluir nada que começa. Eu já fiz 3 faculdades, não terminei nenhuma. Fui seminarista por 3 anos, desisti. Tive vários projetos que eu iniciei na vida e não completei. E eu achei que a peste teogênica fosse ser mais um. Mas até me emocionou agora, mas não foi. Qual o teu signo? Agnes. Aries. Áries. Áries é um signo bem forte, né? Eu adoro signo, então hoje eu conversei com uma escritora que ela falou, Monique, sou tão indecisa. Eu falei, ué, tem que ver qual é esse signo que tá aí aflorando, gente. Essa lua que você tem aí, porque não é possível. E a mesma coisa é uma pessoa que começa um negócio e não termina. Você não é o único, tá? Muitas pessoas começam faculdades e não terminam, cursos Sim. e não terminam, livros e não terminam. Então, não se preocupe, você não está sozinho. Quais são os autores ou o autor que te inspira? O que mais me inspirou na construção dessa obra foi o George Martin, principalmente pela perspectiva dele de ser nas Crônicas de Gelo e Fogo, ele trabalhar com uma dimensão política meio que amoral, entendeu? Não tem uma pessoa 100% bonzinha ali. É aquela coisa que já virou clichê do personagem cinza, mas o George Martin trabalha isso de uma forma na trama política dele que me inspirou muito. Eu não passei nem perto de representar isso, sabe? Mas a minha referência foi ele. Agora, você falou ainda há pouco, falou, Monique, eu escrevo de domingo a domingo, eu escrevo diariamente, nananã. O WC, como que você se motiva para escrever diariamente? Porque tem gente que não consegue. Então, o que te motiva a sentar ali naquele momento e falar, agora eu vou colocar para fora e vou escrever? Disciplina, cara. Eu acho que não é uma questão de encontrar motivação, é questão de você ter disciplina. A disciplina que eu tenho para acordar todo dia, 5 horas da manhã para o trabalho, eu tenho que ter para sentar a bunda na cadeira e escrever pelo menos uma meia horinha. Porque se eu tenho disciplina para fazer algo que eu não gosto, que é trabalhar, eu tenho que ter para fazer algo que eu gosto, que é escrever. Entendeu? Exatamente. Disciplina é a palavra-chave. Qual é o livro que você recomenda para um leitor iniciante? Aquele que está deslumbrado com a ideia de criar o hábito da leitura, que pensa em escrever um livro futuramente, porque a escrita vem da leitura. Então, qual é o livro que você indicaria para um leitor iniciante? Eu pessoalmente indicaria O Pequeno Príncipe, porque é um livro simples, breve, com muitas camadas, entendeu? Para todas as idades. E tem uma história por trás muito bacana, né? Porque o Antoine de Saint-Exupéry,
teve a ideia desse livro quase morrendo no deserto depois de cair de avião, né? Então, para quem, uma vez um amigo meu falou que esse livro era uma história sentimentalista. Eu falei, não, não. O cara que sobreviveu a um deserto, a uma queda de avião do deserto, sabe muito bem o que é a vida. Entendeu? Ele sabe muito bem do que está falando. Exatamente. O Pequeno Príncipe é maravilhoso, é incrível. Agora, a peste teugônica, né, tem uma capa lindíssima. Foi você quem fez essa capa? Conta pra gente. Foi. A princípio, ela tem basicamente dois elementos, né? Essa caveira sendo banhada por ouro e essas inscrições atrás. Eu achei essa imagem da caveira, a princípio só tinha ela, né? Não tinha essa escrita aí atrás, não. Só que eu fiquei incomodado. Perdão. Eu achei muito sem... Diz alguma coisa sobre o livro, mas não diz muito. Aí eu fui mexendo, até que eu coloquei essas... Do lado, eu acho que esquerdo, você tem umas runas, né? Representando os arcaços. E do lado direito, você tem essas inscrições em árabe, representando os raquins. O que está escrito? Está escrito alguma coisa? Eu não sei. Você está brincando. Você está brincando. E você botou. Eu vi e achei bonito e coloquei. A pessoa que entende isso, mas ué, está escrito ali bombom de chocolate e morango. Entendo o meu lado. Tá escrito ali, céu azul com nuvem branca, não tem muito a ver com esse livro, tem alguma coisa errada. Como que escreve negócio? Eu vou dar na cara desses escritores, hein? Eu vou puxar a orelha. Garoto! Até esse livro chegar em alguém que sabe, que entende essas escritas aí, eu já fiz outra capa. Pode ficar tranquilo. Então você se prepara, porque eu tenho uma escritora que sabe o que significa isso e eu vou mandar para ela hoje. Amanhã você vai saber o que está escrito aí. Eu vou matar esses escritores, gente. Como é que faz um negócio desse? Mas está linda essa capa, essa caveira com esse derrame de ouro, né? Ai, gente, preto também. Tá linda essa capa. Só não... Eu vou saber o que tá escrito ali, porque eu sou curiosa. Eu vou revirar todos os meus contatos e vou pedir para... Eu tenho uma pessoa que entende isso. Eu vou te mandar a mensagem. Até amanhã eu vou te mandar a mensagem que tá escrita ali. Você pode ter certeza. O pessoal aqui, eu também quero saber. Eu vou botar lá no meu Instagram, eu vou botar lá, ó, WC. Eu vou botar só o pessoal aqui da live que tá entendendo. Eu vou botar WC, que vocês sabem que é o nosso escritor, e aí embaixo a mensagem. E aí eu vou botar os entendedores entenderão. Pronto. Aí vocês vão saber. Ai, gente, que delícia! Bom, depois de publicado, o pessoal vai conseguir adquirir no site da Amazon em formato digital. Esse volume é único ou você pretende fazer continuação? Não, depois que eu desenvolvi transtorno bipolar, eu saí dessa mania de escrever saga. Porque eu nunca sei quando vai ser o próximo surto. Então, é melhor escrever um livro fechado e seja o que Deus quiser. Talvez daqui a uns 10 anos eu escreva uma saga. Eu pretendo fazer alguns spin-offs, é claro. Alguns contos ou até mesmo uma novela nesse mesmo universo. Mas outro romance, continuação, não. A história, eu contei o que eu tinha para contar ali. Muito bem. O que os leitores podem esperar de A Peste Teugônica? Olha, podem esperar uma trama política interessante, protagonismo feminino, tem um núcleo LGBT, inclusive um dos núcleos que eu mais gosto, que são dois garotos de programa, que são primos,
né, e que tramam ali para tentar mudar de vida e conseguir entrar para a corte. Tem discussão sobre temas relevantes como o suicídio, o fanatismo religioso e a falta de a desconfiança que a gente tem que ter nos nossos líderes, porque nem os mocinhos são tão mocinhos assim. É verdade. Qual é o teu Instagram? WC de Oliveira 13. WC de Oliveira 13. Gente, já corre lá, já segue o escritor. Eu vou marcar ele aqui na live também, então não se preocupem. Vocês vão poder acompanhar esse trabalho belíssimo, dar uma olhada na capa, trocar uma ideia com essa simpatia de pessoa. Agora, o WC me diz uma coisa. Quem é o WC hoje, autor publicado, e quem era o WC antes, um escritor iniciante? Eu acho que o WC hoje é uma pessoa mais pé no chão, mais humilde, mais honesta consigo mesmo, um pouco mais medrosa também, em função dos problemas que eu tive, mas também uma pessoa com uma ciência maior do que é a vida e do que ela representa para a minha própria existência. E antes eu era mais megalomaníaco, vamos dizer assim, mais arrogante, mais pretensioso, mais burro até. Eu era mais Lauman antigamente. É bom essa evolução, né? Essa mentalidade. A gente tem que evoluir, hein, gente? Não sejam as mesmas pessoas daqui a 20 anos. Evoluam, abram, mentalizem, expandam. Não sejam iguais. O tempo está aí para provar que a gente tem que melhorar. Sempre. E melhorar é mudar pensamento. Hã? Relacionado ao que você está falando, tem uma frase no meu livro que é a seguinte: um rio nunca muda seu curso, mas sempre renova suas águas. Exatamente. Ai, gente, que delícia, né? Eu ficaria aqui mais 2 horas batendo papo com você. Tem assunto, Você é uma né? delícia de pessoa, Obrigado. simpaticíssimo. Bater esse papo com você foi delicioso, poder conhecer um pouco mais sobre o teu livro, a tua história. Dizer para você que eu só te desejo sucesso. Que quando o livro estiver na Amazon, você me manda o link para eu compartilhar nas minhas redes. Faço questão de botar lá nas minhas redes para o pessoal ver, acompanhar, conhecer um pouco mais. Que você não pare de escrever e que você volte sempre que você quiser, porque eu vou te contar. Voltarei, sim. Sem sombra de dúvida. Muitíssimo obrigada, querido. Eu que agradeço, Foi um prazer enorme. A conversa foi muito, muito gostosa também de fazer. Você tem uma dinâmica assim, de trabalho maravilhosa. Adorei demais conversar com você. E pretendo ser fã de carteirinha aqui do Livro Não Me Livro. Que delícia! Quero muito agradecer o pessoal que entrou, saiu, que ficou aqui com a gente. Dizer que até dia 22 de maio tem live literária. Amanhã eu estarei tomando café da manhã com um escritor nacional. Então, 9 horas eu já estarei ao vivo aqui com vocês. E vamos até as 10h30. WC, um beijo, querido. Obrigada. Tem mais, eu que agradeço. Tchau, tchau.